Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje vamos conversar com Thales Gomes, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Vamos ver quais são os projetos que estão em pauta, quais são os caminhos, quais são os desafios postos nessa gestão municipal. Seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Eu sou o Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição. Voltamos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, hoje entrevistando Thales Gomes, que é diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Prefeitura Municipal de Petrópolis. Thales, seja bem-vindo ao programa, que não é a primeira vez, né? Nós já conversamos antes, dentro do programa Ciência e Movimento, falando sobre empreendedorismo, né? Já há algum tempo. E só para as pessoas entenderem um pouco a sua história, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou à diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Petrópolis. Conta um pouco a sua história, Thales. É verdade, Márcio. Primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É bom voltar aqui para a gente bater esse papo. Bom, eu sou o Thales Gomes, minha formação é em marketing e gestão de projetos. Eu estou concluindo agora um mestrado em informática na UFRJ. Então, é uma formação generalista na área de negócios e com um pezinho na tecnologia. A minha experiência de trabalho é muito voltada para a tecnologia, eu empreendo desde 2014 nessa área. Fundei, por exemplo, uma empresa chamada Plataforma Saúde, que foi vendida 5 anos depois para um grupo de tecnologia do Rio, onde a gente transformou em linha de código os scores de risco para doença crônica. 2 anos depois, montei uma outra startup que também cresceu, captou investimento na área de educação. Então, a minha jornada ela é principalmente empreendendo, então muito forte no setor privado, criando negócios de base tecnológica. E o que essa experiência aí te traz para a gestão de uma cidade, né? Quando se fala de Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? A diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente está falando de uma cidade, já não é mais de uma empresa, né? A gente tem que lidar com vários atores. Como é que está sendo esse desafio, Thales, na cidade de Petrópolis? E é tão importante a participação do poder público nesse fomento desse ambiente de inovação local. Como é que você está vendo? Qual é o seu diagnóstico inicial frente à diretoria? Bom, eu cheguei nessa pasta em fevereiro desse ano, então é algo bastante recente. Assumi essa posição a convite do secretário de Desenvolvimento Econômico, Coronel Rafael Simão. Então eu tenho aí o desafio de integrar o legado histórico de Petrópolis, que é conhecida por essa riqueza cultural e arquitetônica, com apelo turístico, tem toda essa vocação turística, com o dinamismo do século XXI, se a gente puder dizer assim, né? Então eu vejo o poder público com um papel articulador importante, que cria essa simbiose entre esses dois mundos e quer promover a inovação enquanto a gente preserva a essência que faz de Petrópolis esse lugar único e especial que a gente ama viver. Eu vejo que a inovação e a tecnologia
elas têm um potencial transformador, de transformar comunidades, transformar territórios, transformar vidas. A minha própria história tem muitas oportunidades que vieram da educação e da educação na formação em tecnologia. Então, eu vejo que esse diagnóstico inicial, né, nessas primeiras semanas de secretaria, eu entendo o papel do poder público como um grande articulador. A gente precisa aproximar, tem muita gente boa fazendo coisas legais, relevantes e boas em Petrópolis. A gente precisa aproximar a academia, o poder público, tem várias instituições fortes, importantes aqui na cidade, o privado, o terceiro setor. A gente precisa realmente dar as mãos, e eu vejo o poder público com um papel importante nessa articulação que visa fomentar o ecossistema de inovação como um todo. Falando em desafios, né, Petrópolis acho que enfrenta desafios multifatoriais, incluindo a necessidade da gente atualizar a infraestrutura urbana, combater a evasão de talentos, né? A gente viu aí esses últimos dados do censo, onde a nossa população encolheu. Se a minha memória não estiver me falhando, Petrópolis chegou a ter 306 mil habitantes, caiu para 295, muitos jovens saindo da cidade. Então, uma das coisas que eu acredito é que a gente precisa melhorar esse ecossistema de inovação, atrair investimento, parcerias para a cidade, para torná-la mais atrativa, para que boas cabeças que são formadas aqui, Petrópolis tem uma tradição em formar muita gente boa, fiquem aqui e tenham oportunidade de trabalhar aqui. Além disso, eu acho que a cidade ela busca equilibrar esse desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, por exemplo, para preservar esse patrimônio histórico tão rico que tem aqui. Então, são algumas das ideias assim que a gente vai percebendo à medida que vai tomando pé das coisas aqui na Secretaria. Na tecnologia especificamente, aí falando um pouco da nossa estrutura, né? Então, Ciência e Tecnologia já foi uma secretaria em Petrópolis, hoje é uma diretoria embaixo do Desenvolvimento Econômico. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município tem 3 diretorias: Ciência e Tecnologia, Agricultura e Indústria, Comércio e Serviços. Então, na tecnologia, assim que eu cheguei, a gente já foi provocado pela Câmara com um projeto de lei, por exemplo, para reconhecer o bairro do Quitandinha como um bairro tech. Prontamente, o nosso parecer técnico foi favorável, e já na semana seguinte o prefeito decretou essa lei, sancionou essa lei. Então, hoje, por força de lei municipal, o bairro do Quitandinha é um bairro tech, né? E eu acho que vale a gente ressaltar aqui algumas das instituições que estão não só no Quitandinha, mas na cidade toda, que ajudam a posicionar Petrópolis nesse ambiente, né? A gente tem a academia muito forte, a UCP, o LNCC, que é um laboratório, é um equipamento importante do MCTI, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Cefet, o UF, o próprio Serratec, que é um parque tecnológico, Faetec. Então, são várias instituições que trazem robustez para esse grande movimento de tecnologia que está acontecendo em Petrópolis e que tem tudo para crescer. Realmente são 2 pontos aí que você coloca que são interessantes. O primeiro esse diagnóstico que você fez, eu acho certíssimo. Eu, quando estava morando aí em Petrópolis, né, a gente falava muito isso, essa evasão de cérebro, na verdade de juventude, né? Quando você exporta jovem, você exporta futuro, né? Você exporta o cara que vai produzir para outra cidade. Então, assim, isso é cruel para uma cidade. E, ao mesmo tempo, esse ambiente de inovação local, que é riquíssimo. Hoje, quando eu passei a viver nesse interior do estado do Rio de Janeiro, e a gente vai comparando as cidades, a gente percebe que a cidade de Petrópolis tem um potencial fora do normal, né? E a questão é como articular esse potencial. Mas a gente vai falar isso depois do nosso intervalo. Fique com a gente volta já com o Thales Gomes. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar.
Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento. Eu sou Márcio Campos e estou entrevistando o Thales Gomes, diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Encerramos o primeiro bloco falando de dois grandes desafios, né, que é justamente a exportação de jovens, né, para fora da cidade, até por conta do diagnóstico dos dados do último censo, e a questão do ambiente de inovação de Petrópolis, que é riquíssimo em termos de empresas e entidades de pesquisa, né, de formação, ensino superior e técnico. E aí, Thales, o que vocês estão fazendo aí para tentar superar esses desafios? E, em particular, tinha a Lei de Inovação que foi promulgada na mesma época, aproximadamente, com Teresópolis e Nova Friburgo. Eu até tenho acompanhado um pouco em termos de entrevistas Nova Friburgo e Teresópolis por conta da lei. Eles têm evoluído muito da ação do poder público no ambiente de inovação. Como é que está essa situação e que projetos vocês têm hoje para desenvolver esse ambiente local? Perfeito, Márcio. Bom, falando em formação de mão de obra, a questão da juventude que você trouxe, né? Eu também sou conselheiro da Juventude do Estado. E a gente estuda bastante essa temática, sabe que no estado do Rio tem cerca de 3,5 milhões de jovens nessa faixa etária, de 15 a 29 anos. E desses, 23%, dá mais ou menos 800 mil jovens, estão no grupo dos nem, nem trabalham nem estudam. A gente sabe, principalmente no ambiente do estado do Rio de Janeiro como um todo, e com muitos territórios em situação de vulnerabilidade, os diferentes caminhos que os jovens podem tomar se não forem logo trazidos para um trilho de desenvolvimento, né? Em Petrópolis, o último dado que eu consultei são 9 mil, mais ou menos, jovens nem. Então, falando em formação de mão de obra para atrair empresas, para formar jovens, para no futuro manter os jovens aqui, a Prefeitura apoia, por exemplo, algumas iniciativas de formação, por exemplo, do Sertec, da incubadora social que a UF tem para impulsionar esses jovens empresários de base tecnológica. Então, a gente apoia esses programas, tem convênio firmado, tem também um convênio firmado para mapeamento do ecossistema de inovação em Petrópolis. Acho importante a gente tomar decisão com base em dados, então a gente precisa se apropriar desses dados para não ficar no escuro, né? Com esses dados, em cima desse convênio de mapeamento específico, a gente espera ajudar os gestores a tomar melhores decisões no ambiente do poder público. A gente também está em contato com o LNCC, tivemos uma agenda com o MCTI recente, importante, para atração de recursos federais para Petrópolis, via FINEP e outros caminhos de financiamento. E um outro programa que a gente está bastante dedicado aqui na Ciência e Tecnologia, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a retomada e o fortalecimento dos CIDs. Os CIDs são os Centros de Inclusão Digital. A cidade já chegou a ter 60, ao longo dos anos, em outras administrações, esse programa foi se perdendo, e hoje só tem 2 operando. A gente quer reabrir pelo menos 16 ainda esse ano, um em cada região administrativa. Esses Centros de Inclusão Digital são ambientes onde a gente forma jovens, então mais do que ocupar os jovens, é mostrar um caminho de prosperidade para que apresenta-se uma oportunidade real de geração de emprego, de renda para eles. Para a mobilização
do ambiente de inovação local, entendo também que a gente precisa, como eu falei, atuar como um conector da academia, poder público, terceiro setor, das empresas, e melhorar o ambiente de negócio como um todo. O outro ponto da tua pergunta foi sobre a lei de inovação, né? A lei de inovação municipal, eu entendo que é um marco regulatório importante, um avanço importante, eu sei que tem a tua contribuição nele, e de uma série de pessoas que ajudaram nessa construção, que eu tenho certeza que foi coletiva. Ele basicamente estabelece esse arcabouço legal para o apoio à inovação tecnológica. Só que essa foi uma lei sancionada em 2019 que deixou alguns pontos importantes que, no meu entendimento, precisam de uma revisão, né? Ou de uma atualização, pelo menos. Por exemplo, em 2021, a gente teve o Marco Legal das Startups, né? Criou outros mecanismos que entendo serem importantes, serem apropriados dentro de novas leis, serem incorporados. Você citou o exemplo de Friburgo e de Teresópolis. Eu aprendi recentemente que, me debruçando sobre essas leis, que tem um elemento importante que foi incorporado, se não me engano, na lei de Friburgo, que é a política de dados abertos. É um exemplo de um item que ficou de fora e que é importante a gente revisitar, né? Uma política de dados abertos bem estruturada, ela traz mais transparência para a gestão, ajuda empresas na criação de soluções usando esses dados. Então, são alguns dos elementos que a gente está olhando para, eventualmente, propor até uma atualização dessa lei. Thales, e para o futuro, o que vocês estão imaginando? Eu sei que, teoricamente, o governo acaba nesse final do ano, de eleições, mas tem chance de uma reeleição, né? Isso está no prato de todos os prefeitos que estão no primeiro mandato. De toda maneira, o que você imagina assim, para o futuro da cidade de Petrópolis? Como é que vocês estão juntando esses quebra-cabeças todos para reposicionar a cidade de Petrópolis, né, e consolidar ela como uma cidade exemplo na área de ciência, tecnologia e inovação? Bom, uma ótima pergunta, que passa por uma reflexão assim de se projetar para o futuro, né? Eu citei o exemplo desse projeto do CID, que são os Centros de Inclusão Digital. A gente quer seguir implementando programas de capacitação, de mentoria para jovens, oferecer incentivos fiscais para empresas que investam em P&D e criem oportunidades de emprego de qualidade na cidade. Isso vai ajudar a reter as boas cabeças pensantes que são formadas em Petrópolis e muitas vezes saem da cidade para buscar melhores oportunidades de trabalho. A gente quer mudar isso. Além disso, a gente tem trabalhado, como eu falei, para melhorar o ambiente de negócios como um todo. A Secretaria acabou de receber prêmio do SEBRAE, aquele premiação anual da Casa do Empreendedor. Então, melhorar o ambiente de negócio, junto com a melhoria de qualidade de vida na cidade, vai tornar Petrópolis mais atraente para profissionais qualificados que desejam trabalhar nesse ambiente mais dinâmico, inovador, etc. Então, a tendência é que o fortalecimento dessas áreas crie essas oportunidades para as pessoas formadas aqui ficarem aqui trabalhando e vivendo em Petrópolis. Em relação à visão de futuro, a visão de futuro para Petrópolis é se tornar um polo de inovação que é reconhecido nacionalmente. Esse é um espaço onde a tecnologia, a cultura e a história elas precisam se entrelaçar para criar essa economia vibrante, sustentável e dinâmica, né? A gente tem algumas vocações históricas que eu entendo que a gente não precisa ficar amarrado nelas, a gente precisa pensar para os próximos anos, para as próximas gerações. A gente falou aqui da geração de nativos digitais, que hoje tem algo entre 15 e 29 anos. Esse pessoal já nasceu com um tablet, um smartphone na mão, já tem habilidades digitais que podem ser monetizadas, transformadas em oportunidade real de geração de renda, e a gente precisa aproveitar isso, senão vai ter toda uma geração aí que perde uma grande oportunidade. Então, eu acho que, pensando em visão de futuro para Petrópolis, acho que a aspiração tem que ser tornar Petrópolis um exemplo de como cidades com essa rica herança histórica podem se reinventar nessa era digital, atrair talentos, atrair investimentos que vão resultar em avanço tecnológico e social. Thales, a gente tem um tempinho ainda, eu queria aproveitar, porque eu sei que você está novo assim, no processo, mas é sempre bom você ter essa percepção. Como é que tem sido a relação com Teresópolis e Nova Friburgo? Como é que você tem transitado aí
nessas políticas públicas da Serra? Essa é uma boa pergunta. A gente, como eu falei, eu já cheguei com esse olhar muito de interlocução, de articulação, de primeiro conhecer os atores do ecossistema, e estou fazendo isso de dentro para fora. Então, primeiro, conhecer aqui quem está dentro de casa, né, o Quitandinha, como eu citei, alguns dos exemplos das instituições que estão lá, como o LNCC e outras. A gente começou por aí, né, fazendo esse contato de forma proativa, buscando reuniões propositivas com o objetivo, e essa articulação com os nossos vizinhos aqui, ela hoje, a gente já tem contatos e reuniões agendadas, mas antes da gente se encontrar, eu com meu time, me debrucei em estudar a legislação dessas cidades, que a gente pode aprender com eles, que a gente pode trocar, né? Então, não só aprender com o que os outros têm para compartilhar, mas também compartilhar o que a gente aprendeu na jornada até aqui, para que a gente fomente a região como um todo. Então, o contato ele é positivo, ele é propositivo, e a tendência é que a gente siga estreitando. Thales, desejo muito sucesso aí na tua trajetória. Espero que Obrigado. é um desafio muito. Né, eu sempre comento, às vezes, a questão das cidades, né? Você gerir um ambiente de inovação numa cidade é algo muito complexo, né? E nem sempre a gente tem fórmula mágica, né? Às vezes a fórmula está justamente nessa confiança que a gente gera com as pessoas, né? Na relação que a gente tem com as pessoas. É só aí que aí as fagulhas começam, né, a aparecer e alguma coisa começa a acontecer na cidade, né? E Petrópolis, você mesmo destaca aí, tem uma riqueza enorme desse ambiente de inovação, e é importante que não só Petrópolis, né, mas todo o interior do estado do Rio de Janeiro, mas em particular aí na região serrana, que isso se torne um exemplo não só para o interior do estado, mas para todo o país, né? Muito sucesso para você aí, e a sua despedida aí nesse programa, que tem outros, né? Para o público de Petrópolis. Tá? Bom, mais uma vez quero agradecer pelo convite. Passa super rápido, né? Assunto bom da gente falar. Se deixar, a gente ficaria horas aqui falando sobre inovação, sobre mecanismos de incentivo, atração de empresas, retenção de mão de obra, programa de formação. É muito assunto bom, satélite nesse macro assunto que é a ciência e tecnologia no nosso município. É um município vocacionado para isso também, e a gente quer mostrar isso com os números que a gente espera colher depois dessa série de ações que a gente vem conversando e trabalhando para executar aqui na cidade. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, conte comigo, e quero convidar todo o petropolitano que está assistindo a acompanhar o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na Ciência e Tecnologia e suas outras diretorias. Obrigado mais uma vez, Márcio. Obrigado, Thales. Obrigado a você que nos assista. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau. Valeu, Thales. Obrigado.